Ela está em Mateus capítulo 7, versículo 11. Ontem também nós lemos Mateus 7. Hoje vamos ler o versículo 11, tá? Iremos ler o versículo 11 e iremos meditar na seguinte palavra: buscando a sabedoria de Deus para prosperar, para poder prosperar, né? Para poder alcançar a prosperidade. Alcançando a prosperidade, segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz nesse sentido? Eu não vou trazer um estudo aqui sobre isso, eu tenho um estudo longo sobre isso, né? Já dei algumas igrejas, mas aqui é só uma reflexão, aqui é só uma palavra que vai mexer com a sua mente. Se você está vivendo algum bloqueio mental concernente a isso, eu tenho certeza que com essa palavra você será melhor esclarecido. Diz a palavra do Senhor assim, Mateus 7, verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Também diz em Deuteronômio, agora estamos no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, verso 8, verso 18. 8, verso 18. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. Duas palavras, dois versículos, na verdade há muitos versículos na Bíblia que falam sobre Deus como a fonte da bênção, Deus como abençoador, mas apenas com esses dois versículos aqui, um do Novo Testamento, um do Antigo Testamento, nós iremos fazer essa breve reflexão. Primeiro, aqui Jesus Cristo, ele dá uma mensagem de estímulo aos seus discípulos para que eles peçam, para que eles busquem, para que eles possam acessar as coisas espirituais, eles possam buscar as coisas espirituais. Então ele diz e faz uma comparação entre o pai terreno e o pai espiritual. O pai terreno, estamos falando aqui dentro da normalidade, no âmbito geral, né? Ele vai sempre se preocupar em fazer o melhor pelos seus filhos. Ele sempre vai se preocupar, né? Ele sempre vai poder prover, ele sempre vai buscar prover o alimento de cada dia, ele vai sempre buscar prover uma base financeira para aquele seu filho, para aquela sua filha, enfim. O pai sempre vai ter aquela preocupação de fazer o melhor, né? E assim, Deus também. Jesus ele faz essa comparação, essa analogia, para que nós possamos aproximar a nossa mente, que é tão limitada, né, diante das coisas espirituais, para que nós possamos aproximar nossa mente da compreensão de que Deus ele é doador, ele é galardoador, ele é abençoador. Deus é sempre pronto a abençoar. Na verdade, Deus é fonte de toda a bênção. Isso nós cremos. Tudo que existe nos céus, na terra, existe pela provisão de Deus. Nada foi feito sem a vontade de Deus, né? A árvore não se fez sozinha, o animal que está no campo não se fez sozinho, a ave que está no céu não se fez sozinha. Tudo se fez através da palavra de Deus, através da provisão de Deus, da mentalidade abundante de Deus. Primeiramente, é importante entender que a mente de Deus é uma mente, primeiramente, ilimitada, ou seja, abundante. Segundo lugar, uma mente diversiva. O que é isso? Ilimitada, uma mente abundante, significa que Deus só pensa em abundância. Deus só pensa em proporções enormes. Basta nós olharmos as estrelas, né? Basta nós observarmos a floresta, a quantidade de animais, a quantidade de cores, a quantidade de plantas que há na floresta. Quando nós olhamos as águas do oceano, as águas dos grandes mares, nós vamos ver a abundância que é aquela imensidão, né? Quando nós olhamos a diversidade na natureza, nós vamos ficar surpreendidos com a quantidade de
de coisas que tem, a quantidade de elementos que tem, a quantidade de cores que tem. E tudo isso criação de Deus, ou seja, Deus não criou preto e branco e ponto. Deus ele criou uma diversidade, né, de coisas ao nosso favor. E elas estão aí para nos servir quando nós começamos a estudar um pouquinho sobre a importância, né, dos elementos químicos, quando nós começamos a estudar a importância em nossa vida do que a natureza pode contribuir, a gente percebe o quanto é relevante para nós que haja todas essas coisas. Porque Deus tem uma mente abundante. Deus pensa em abundância. A palavra que há na Bíblia sobre que aproxima isso é multiplicação. Em nenhum momento Deus disse, fica como estás aí, permanece nessa situação, né? Vive sem mesmo. Ou até mesmo Deus disse sobre somar, né? Soma mais um, soma mais dois. Não, Deus disse, crescei e multiplicai. E nós conhecemos, né, um pouquinho, sabemos que a multiplicação é o elemento mais potencial que tem para acrescentar alguma coisa, né? Você pode estudar sobre isso, aprender sobre isso e vai entender como é importante, como é poderosa o poder da multiplicação, né? Quando nós, por exemplo, puxamos um pouquinho para o marketing multinível, né, que é uma área que, por exemplo, lá fora é muita evidência, nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda engateando, mas o marketing multinível ele tem como base a multiplicação, né? A importância de você multiplicar pessoas, de você multiplicar negócios. Então, a multiplicação ela é algo que Deus criou para poder fazer com que o ser humano possa viver uma vida extraordinária, né? O crescer e multiplicar não tem a ver apenas com ato sexual ou com gerar filhos, né? Com gerar filhos. Tem bastante filhos. Não tem a ver apenas com gerar filhos e povoar a terra, mas tem a ver com o poder que Deus dá a cada um de nós para poder ser bênção na nossa vida e vida de alguém. O texto de Deuteronômio diz assim: ele é que dá força para adquirir poder. A palavra poder, ela significa recurso. Tanto é que a gente fala que aquela pessoa tem poder financeiro, né? Aquela pessoa tem poder financeiro, porque ela pode fazer, ela pode comprar, né? Ela pode comprar um terreno e naquele terreno ela pode construir aquele prédio em X tempo, porque ela tem poder, né? Ela tem dinheiro para aquilo. O que é o dinheiro? O dinheiro não é uma moeda, o dinheiro não é uma coisa que você pega na mão e pronto. Aliás, hoje cada vez menos a gente pega dinheiro na mão, né? O dinheiro hoje está mais virtual, são algoritmos, são números que você transfere para alguém e recebe de alguém sem nenhum trabalho. O carro forte não encosta na sua porta da sua casa. Você pega um Pix e você faz para alguém. Então, o que é o dinheiro? Então, se o dinheiro é cada vez menos uma coisa física, uma moeda. O dinheiro é uma energia. O dinheiro é uma energia. O dinheiro, ele é algo que você tem na sua vida que te dá possibilidades, que permite você. O dinheiro é uma possibilidade. O dinheiro é um facilitador, né? Alguém diz que dinheiro não traz felicidade, outros dizem que dinheiro traz felicidade. Na verdade, nenhuma coisa nem outra. O dinheiro não deixa de trazer felicidade e nem traz felicidade. O dinheiro é um facilitador da felicidade, né? O dinheiro, nesse sentido, ele é um facilitador da prosperidade. Através dele, você alcança a felicidade, quando a felicidade é você cumprir o seu propósito. Então, existe muito mais coisas envolvidas do que simplesmente o dinheiro traz felicidade ou não traz felicidade. É uma afirmação muito rasa para aquilo que realmente ele é. Ele acrescenta você, ele permite você coisas que você hoje não tem. Quantas coisas você hoje poderia fazer se você tivesse o dinheiro necessário para isso, né?
O que você, por exemplo, estamos agora de manhã, o que você colocaria na mesa do seu café da manhã, o que você colocaria na mesa do seu de jejum, se você tivesse muito mais dinheiro? Seria essas coisas mesmo? O que você estaria fazendo agora? Né? Onde você estaria? Com quem você estaria se você tivesse muito mais dinheiro? Então, o dinheiro é um facilitador para você cumprir o seu propósito. Você pode gravar isso com você? Pode anotar se você puder. Anote o seguinte: o dinheiro é um facilitador para eu alcançar meu propósito. Logo, o dinheiro ele não é uma perdição, né? O dinheiro não destrói as pessoas. O dinheiro não desvia as pessoas. Pelo contrário, o dinheiro é um facilitador para eu cumprir o meu propósito. Você entende isso? Reflete um pouco sobre isso. O dinheiro é um facilitador para eu cumprir o meu propósito. Logo, a sua felicidade não está em ter dinheiro. A sua felicidade está em cumprir o seu propósito. Compreende? Muitos pensam que a felicidade está em ter, né? E a felicidade não está em ter. A felicidade, ela está em ser. Olha só a diferença aqui quando a gente muda. A felicidade não está em ter. A felicidade não é o que você tem, né? A felicidade é quem você decide ser. É quem você decide... É como você decide se comportar. É a mentalidade que você decide ter, né? Claro que não vai ser de uma hora para outra, vai ser um trabalho, vai ser uma jornada, né? Nós queremos muito apertar um botão e tudo acontecer, não é? A vida não é apertar um botão e as coisas acontecerem, né? Quem dera fossem, né? Tem um botãozinho na sua casa, tem um botãozinho onde você está, que você aperta e tudo funciona? Ok, aqui em casa não tem esse botão, eu gostaria de ter. Eu não conhecia até hoje esse botão que você aperta e tudo funciona, né? O casamento fica ótimo, a relação com os filhos fica ótima, o seu negócio prospera, você fica com saúde. Eu não conheço esse botão que você aperta e as coisas voltam para o seu lugar. Cada área da nossa vida, para poder ela poder ser desenvolvida, né, para que a gente possa melhorar naquela área, para que a gente possa, naquela área, alcançar o nosso propósito, nós precisamos não apertar um botão porque ele não existe. Nós precisamos adquirir a mentalidade necessária para viver o propósito necessário. Ok? Anote essa palavra. Nós precisamos alcançar a mentalidade necessária para viver o propósito necessário. Para que eu tenha a vida extraordinária que eu desejo, para que eu viva o meu propósito como eu desejo, é uma questão de mentalidade. Então, mais do que eu fazer alguma coisa que de uma hora para outra, eu preciso trabalhar a minha mentalidade. E uma das coisas que estamos trabalhando aqui, a nossa mentalidade em referente ao recurso, ao dinheiro, né? A entender como isso funciona, como essa máquina funciona, né? Porque algumas pessoas, elas dão o que têm e continuam tendo, né? Elas, se hoje ficarem pobres, amanhã ficam ricas de novo. Se você pegar a pessoa com a mentalidade certa, preste bem atenção nisso aqui, foca bastante nisso aqui que eu vou falar agora. Se você pegar a pessoa com a mentalidade rica e tirar tudo dessa pessoa, essa pessoa fica pobre, amanhã essa pessoa está rica de novo. Essa pessoa vai estar rica de novo. Se você pegar uma pessoa com a mentalidade pobre e você der muito dinheiro para ela, tem uma grande chance de amanhã ela estar pobre de novo. Quantas pessoas já ficaram pobres depois de ganhar a Mega Sena? Né? Tem matéria sobre isso, tem um documentário sobre isso. Pessoas que conseguiram milhões e ficaram pobres de novo. Inclusive tem um filme que eu me lembrei agora, que é Até que a Sorte Nos Separe. Né? Eu não sei se você conhece esse filme, assiste esse filme, mas de um ponto de vista crítico,
de um ponto de vista observador e procura analisar comportamentos que faz com que aquela pessoa que tem muito dinheiro agora não tem nada. Por quê? A sua mentalidade. Então é a mentalidade de uma pessoa que faz com que ela viva o que ela está vivendo, né? Tem pessoas que, se você for ajudá-la, ela vai ficar ofendida. É sério o que eu estou falando aqui. Tem pessoas que, se você for ajudá-la, ela vai ficar ofendida com você. Porque aquilo para ela é uma ofensa. Para ela o normal é viver aquele tipo de vida. É viver naquela situação, né? E ela considera aquilo até uma virtude, ela considera aquilo uma coisa maravilhosa. Não, eu sou lutador, estou lutando para ganhar meu dinheiro de cada dia e tal, o que eu estou ganhando está dando para viver. E a pessoa vive naquilo como se fosse uma vantagem, não é. A gente não ganha dinheiro para viver, a gente ganha dinheiro para cumprir propósito. É muito maior, né? Ganhar dinheiro para viver é um estado de miséria. Eu nem digo de pobreza, de miséria. Você ganha dinheiro para viver, você só ganha dinheiro para poder comer, então. Você só ganha dinheiro para poder se vestir, então. Você só ganha dinheiro para pagar conta. Quantas pessoas falam, né? Todo o dinheiro que eu ganho vai em contas. Eu trabalho para pagar contas. Ora, nós nascemos, né? Entre tantos, fomos nós que nascemos, né? Hoje estamos aqui e apenas para pagar contas, né? Apenas para poder pagar a conta de luz, a conta de telefone, a conta disso, a conta daquilo. Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que não. Eu acredito que a nossa vida tem um propósito muito maior. Eu acredito que a sua vida tem um propósito muito maior. Eu acredito que a sua vida ela tem um valor muito maior do que você viver somente para poder pagar contas. Somente para poder você nem deveria pagar contas, né? Ter alguém que faça isso para você, né? Alguém que vai lá e acerta as coisas para você, que cuida desse operacional, e você viver o seu propósito. Você viver aquilo que Deus desenhou para você. Você viver aquilo que Deus tem para você. Esse é o nosso objetivo. A pessoa com a mentalidade maior, uma pessoa com a mentalidade desenvolvida, uma pessoa com a mentalidade dentro disso que eu estou falando aqui nesta manhã, não é uma pessoa que fica pegando fila para pagar conta. Você não pega essa pessoa na fila. Você não encontra um milionário na fila para poder pagar um boleto, né? Você não vai encontrar Paulo Diniz, você não vai encontrar Roberto Jefferson, você não vai encontrar Augusto Cury, você não vai encontrar qualquer pessoa, que estou falando alguns nomes que vem na mente, né? Tiago Brunet, enfim. Você não vai encontrar nenhum desses caras na fila para pagar um boleto. Por que você está aqui? Eu vou pagar um boleto. Estou aqui para poder pagar um boleto. Não, você vai encontrar essa pessoa agora são, quer ver? São 8h46 da manhã. São 8h46 da manhã. Você vai encontrar essas pessoas já desde 5 horas da manhã, desde 5h30 da manhã, trabalhando para viver o seu propósito. Eles não estão preocupados com dinheiro. Eles não estão trabalhando pelo dinheiro. Quem está trabalhando pelo dinheiro é a grande maioria. São 97% da população brasileira. Só isso. Só isso. Né? São mais de 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas no Brasil trabalhando para poder ganhar dinheiro. E nós temos ali 3%, né, onde o dinheiro trabalha para ela, onde ela faz com que o dinheiro esteja a serviço dela a tal ponto que ela possa viver o seu propósito. Por que ela pode viver o seu propósito? Porque ela não trabalha mais para ganhar dinheiro. Ela não trabalha para poder ter a sobrevivência. Ela não trabalha para que, ao final do mês, ela possa receber, pagar suas contas. Não, ela não trabalha para isso, né? Ela não trabalha para isso. Isso aí já passou. Essa discussão já passou. Essa questão já foi superada. Você fala, mas é muito fácil falar isso quando falta isso, quando falta aquilo, quando eu preciso fazer, quando eu preciso trabalhar. Não é fácil falar.
mas é muito mais necessário agir, mudar a mente. Antes de você mudar o que está no bolso, você tem que mudar o que está na mente. Não adianta você mudar o que está no bolso. Não adianta. Quanto você tem no bolso hoje? Claro que você não vai responder para mim, né? Você vai colocar aqui, porque senão eu vou visitar a sua casa para tomar um café. Estou brincando. Mas quanto você tem no bolso agora, nesse momento? Talvez você tenha uma moeda de R$1, talvez você tenha R$50, talvez você tenha R$150. Quanto você tem na sua conta bancária? Se você for agora no aplicativo e consultar o seu saldo, quanto vai ter? Vai ter X lá, né? Vamos supor um valor qualquer. Muito bem. Mas você não muda isso sem você mudar a sua mentalidade. Entende? Você pode depositar o quanto você depositar na sua conta. Mas se você não mudar a sua mentalidade, não adianta nada. Você vai continuar preso a essas coisas. Então temos que romper com essa mentalidade que não contribui para cumprir o nosso propósito. Temos que pedir a Deus nesta manhã, por isso que a manhã da gratidão é agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito, né? Agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito, mas, sobretudo, buscar a sabedoria para viver o propósito que Ele tem para todos nós. Amém? De um lado, eu agradeço. Gratidão sempre, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, por onde eu estou, por quem está comigo. Eu sou grato pelas experiências, até pelos processos. Quem me segue, quem me acompanha sabe, eu sofri dia 23 de maio um AVC. Fiquei paralisado. Hoje eu estou aqui, falando com você, me movendo. Daqui a pouquinho eu vou sair para poder ajudar uma pessoa, né? Daqui a pouquinho, minha esposa já está preparada para a gente sair. Então, eu agradeço a Deus pelo processo que eu passei, porque me habilitou hoje a falar com quem está vivendo esse quadro. Não é o tema dessa live, mas eu posso, não só numa live ou individualmente com um cliente meu, eu posso ajudá-lo a compreender coisas que ele hoje está vivendo, que eu vivi. Então eu agradeço pelo processo que Deus me deu.